Aí compartilha lá, filho. Você já ligou o microfone? Ainda não, tá desligado. Não tá funcionando. Tá funcionando? Tá saindo áudio? Ah, então aí tá errado. Desce não. Tá ligado nisso? Tava ligado, não mexi. Tá ligado assim, né? Agora tá. Já sei. Hum? Eu acho que já sei. O som tá aberto ainda? Glória a Deus. Certinho? A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Estou aguardando aqui mais algumas pessoas entrarem. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, meus amados. Meu Pai querido, santo é o seu nome, Pai. Digno de ser adorado, digno de ser honrado, glorificado. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, Pai. Receba, Senhor, toda adoração que pertence somente a Ti, Senhor. Ensina-nos, meu Pai querido, a Te louvar. Ensina-nos a Te honrar. Ensina-nos, Pai querido, a Te glorificar, Senhor amado. A oferecer a Ti, Senhor, o nosso melhor, Pai querido. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai. Ajuda-nos em nossas limitações, Pai. Nós somos tão pequenos, tão falhos e necessitamos, Pai, da Sua misericórdia todos os dias, Senhor. Coloca, Senhor, em nós um desejo, Pai, de Te servir, um desejo, Pai amado, de Te alegrar, de Te glorificar, Senhor, de fazer a Sua vontade, Pai. Coloca em nós um desejo de Te buscar para Te conhecermos, Pai amado, verdadeiramente, Senhor.
Não queremos ser religiosos, Pai, nenhuma placa de igreja, defendendo placas, homens, Pai. Não, Pai querido. Nós queremos ser teus filhos, Pai, te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Te buscar, meu Deus amado, de todo o nosso coração, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor procura adoradores que eu adoro em espírito e em verdade, Pai. Que o Senhor possa me encontrar, Senhor, encontrar cada um de nós, Pai amado, te buscando, Pai, dessa maneira, Pai, de todo o coração, em espírito e em verdade, Pai. Abençoa, meu Deus querido, esse teu filhinho, Pai, essa tua filhinha que está ouvindo agora essa oração, Pai, que está ouvindo esse programa, Senhor, assistindo esse programa, Pai. Abençoa a sua casa, Pai. Abençoa a sua família, Pai querido. Abençoa o seu casamento, Senhor amado. A comunhão, Pai, entre o marido, a esposa, Pai, os filhos, Pai. Livra, meu Pai amado, os filhos das drogas, Pai. De toda a armadilha do inimigo, de todo o assédio voraz do inimigo, Pai, de contra as crianças, os jovens, os adolescentes, Pai. Livra, meu Pai amado, de toda seta, Senhor. Livra, meu Pai, o casamento de toda seta, Pai, de todo mal, Pai amado, de toda armadilha que o inimigo coloca, Pai, para desestruturar a família, o casal, Pai, de jogar um contra o outro, Pai. Às vezes há pessoas que quando elas estão fora de casa, estão no seu trabalho, elas têm saudade do cônjuge, mas quando chegam em casa, muitas vezes é só briga, é só discussões, Pai querido. Meu Pai amado, muda essa história, Pai querido. Muda, meu Pai amado, a história, meu Pai, da vida dos teus filhos, Pai. Que teu Espírito Santo, Pai, venha quebrantar os corações, Pai. Que teu Espírito Santo venha dar a direção, porque o Espírito da verdade nos conduz a toda a verdade. Por isso, Senhor, dá sensibilidade, meu Pai, para que esse teu filhinho, essa tua filhinha possa ouvir a sua voz, Pai querido, e ser guiado por ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, com a autoridade que o Senhor me deu, Pai querido, eu abençoo os teus filhos. Sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A gente tem que mudar aqui por causa do barulho. Glória a Deus, queridos. Eu queria abrir uma palavra com vocês, está no livro de Jonas. Algo que Deus colocou no meu coração. Sim. Algo que Deus colocou no meu coração. Desculpa o barulho, queridos, tá? Vou tentar virar o microfone para o outro lado aqui para não ter tanto barulho. Livro de Jonas, capítulo 1, queridos. Livro de Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Amém, queridos. Se vocês quiserem falar comigo, queridos, pedir uma oração, vocês precisam entrar no WhatsApp da rádio. Não entendi. Só um pouquinho, queridos. Amém, queridos? O Pedro estava até falando para mandar no chat, mas eu não consigo ver o chat do Facebook. Então, as mensagens que estão passando no chat eu não estou vendo. Então, para você falar comigo, você vê agora ao vivo, você fala pelo WhatsApp, tá? Pode marcar o número aí, é 41 99990 4292. 41 DDD 99990 4292. É o chat daí do programa, tá bom, queridos? Ali você pode pedir oração. Você pode falar comigo daí ali através desse WhatsApp, tá bom, queridos? Glória a Deus. Esse programa Deus colocou no meu coração, meus amados, né, com o intuito de levar a palavra, meus amados, né, de alimentar, um alimento diário, né, de segunda a sexta, enquanto Deus permitir, nós vamos estar aqui daí trazendo uma palavra, orando, né, orando por nós, por você, por mim, pela família, pela nação. Vamos orar pela igreja de Cristo, né? Em nome de Jesus. Existe muita batalha, meus amados, muita luta acontecendo espiritual. E infelizmente muitas pessoas estão dormindo, elas não estão entendendo o que está acontecendo. E por isso estão sofrendo. A palavra de Deus diz assim: o meu povo sofre porque falta entendimento, igreja. A razão da maioria dos nossos sofrimentos é por falta de entendimento. Amém, queridos? Então nós precisamos adquirir entendimento, conhecimento de Cristo. Saber o porquê nós somos chamados, o porquê Deus entregou seu Filho naquela cruz, qual foi o motivo pelo qual o Senhor entregou seu Filho, queridos. Existe um propósito. Não foi para nós simplesmente olharmos, ele fez isso, eu nem estava lá, não sabia, eu não pedi. Não, tudo bem, eu aceito, tá bom. Não é isso, queridos. Tem um propósito, e o propósito é mudança de vida, é o entendimento de Deus. Porque Jesus é o único caminho que leva ao verdadeiro Deus. Amém, queridos? É o único caminho. Glória a Deus. Olha aqui que nós vamos aprender com a história de Jonas, queridos. Jonas diz assim, ó. Capítulo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
vai-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3 diz assim, queridos, ó, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém, queridos? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque existe hoje muitas pessoas, como eu estava comentando agora no início, que não têm a menor ideia de qual é o seu chamado, para que Deus o chamou. Lembra que de Deus ele fala que nós somos o corpo de Cristo, né? Jesus ele fala, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o que é um corpo, igreja? O corpo é um conjunto de membros. E o funcionamento perfeito desses membros vai fazer com que esse corpo seja perfeito, que ele faça o que precisa ser feito. Então eu e vocês somos parte. Você faz uma comparação com órgãos, membros do seu corpo. Cada um tem uma função, foi criado para exercer uma função bem distinta. O coração não vai substituir o pulmão. O pulmão não vai substituir os rins. Vocês estão entendendo, queridos? Cada órgão foi criado para uma função distinta, para exercer um papel, para que o conjunto de todo, né, cada órgão fazendo exatamente o que foi feito para fazer, vai fazer com que esse corpo funcione perfeitamente. Então você tem um chamado no reino de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito, você precisa entender esse propósito para que você exerça esse propósito. É esse propósito que Deus tem para você, é esse propósito que Deus tem para mim, ao qual nós vamos ser plenamente felizes. Nós vamos ter lutas, dificuldades, mas nós vamos ser felizes, vamos ser plenos, não vamos ter necessidade nem falta de nada. É nesse propósito, igreja, que vai se cumprir o Mateus, acho que é 6,33, que ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, é nesse propósito que você vai ver Deus acrescentando tudo na sua vida, guardando, protegendo, né, dando condições, recursos para que você faça a vontade dele. Às vezes não é como eu penso, como você pensa, como nós desejamos, não, mas é do jeito exato, necessário. Deus ele sabe o que eu preciso, Deus ele sabe o que você precisa. Só que nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para você? Então aquela passagem que eu li agora na oração, que o meu povo sofre por falta de conhecimento, ela se estende a grande parte da população mundial. A maioria das pessoas não tem ideia de Deus e muito menos da vontade de Deus pessoal para a vida de cada uma delas. Porque Deus ele não é uma máquina como uma secretária eletrônica que você aperta um botão e ele vai fazer sempre a mesma coisa. Deus não é assim. Ele é um Deus pessoal. Ele conhece o meu coração, meus pensamentos, ele conhece as intenções do meu coração. Da mesma maneira ele conhece você, as suas intenções, ele conhece os teus pensamentos, as tuas preocupações, os desejos que você tem, ele conhece tudo. Aliás, a Bíblia diz que ele tem até os fios de cabelo da nossa cabeça contados. Eu não tenho ideia quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Imagino que você também não tem ideia. Mas Deus tem contado cada fio de cabelo da nossa cabeça. Por que ele está dizendo isso? Para dizer, filho, eu sou um Deus pessoal. Eu sou um Deus que conheço você. Mas você precisa me conhecer e você não me conhece, é o que Deus está falando. Muitas pessoas têm vivido a sua vida. Você vê que Jesus ele fala que na volta do Filho do Homem, ele faz uma comparação muito interessante. E poucas pessoas entendem isso. Ele diz assim que nos últimos dias as pessoas vão estar casando e dando-se em casamento, comprando e vendendo. Ele diz assim, como nos dias de Noé, as pessoas vão estar comprando e vendendo, casando e dando-se em casamentos, até o dia que a arca foi fechada e aquele povo pereceu, ficaram para trás. Amém, queridos? É pecado o pastor casar e dar-se em casamento? É claro que não. É pecado comprar? É pecado vender? É claro que não. Então por que Jesus ele faz essa comparação? Ele está dizendo que as pessoas vão viver a sua vida comum. Elas não vão estar preocupadas com Deus, elas não conhecem a Deus. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, qual é a promessa? Aliás, Jesus já voltou para muitas pessoas que já não estão mais no nosso meio, mas existe uma promessa que ele vai vir do céu, as pessoas vai vir fuzilando como um raio do oriente ao ocidente, e todo olho vai ver ele, de uma vez ele vai arrebatar. Você já ouviu falar do arrebatamento da igreja? Então existe essa promessa, que 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. As pessoas vão estar em casa, vão estar no moinho, um vai ser tomado, ou 2 vão ser tomados, um vai ser deixado, 2, só vai ir quem tem conhecimento de Deus.
Não é mais a questão de fazer o bem, não é mais a minha justiça, a sua justiça. Muitas pessoas elas pensam assim, olha, eu sou uma boa pessoa, então Deus certamente Ele vai me salvar. Não é assim que funciona, queridos. Para você, por exemplo, você ter um diploma numa instituição de ensino, você não fala o que você acha e não é levado em conta a sua justiça. Muito pelo contrário, você vai ter que fazer as provas seguindo as regras daquela instituição, para você ter o diploma daquela instituição. Com Deus, queridos, no reino de Deus não é diferente. Você precisa fazer segundo a vontade de Deus. Mas como você vai fazer se você não conhece? Você consegue me entender, queridos? Coloca isso no teu coração. Eu oro para que o Espírito Santo venha colocar essa palavra no teu coração para gerar mudança, transformação. Que a partir de hoje a sua vida nunca mais seja a mesma. Se você não conhece o propósito de Deus, como é que você vai fazer a vontade de Deus? Como é que você vai obter o diploma? O que é o diploma de Deus? A nossa salvação. Ela não vem por acaso. A salvação não vem por acaso. Olha, fulano, olha, você eu resolvi escolher, eu vou salvar você. Não, você eu vou mandar para o inferno. Isso não é Deus. Deus não é assim. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Amém, queridos? É isso que você e eu, nós precisamos entender. A nossa salvação ela não vai vir porque eu tenho tantos anos de igreja, porque eu sou da denominação A, B ou C. Isso não tem nada a ver com salvação. Não tem, até mesmo se você faz parte da obra, olha, né, fazendo algo que na obra, olha, eu levei tantas pessoas ao batismo, eu prego a palavra. Não é dessa maneira, isso não garante a nossa salvação. O que vai garantir, pastor, a minha salvação? Eu estar na vontade de Deus, eu estar cumprindo aquilo que Ele me chamou para fazer. Porque isto é fé, isso é amor. Jesus falou, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Amém, queridos? Então quem ama a Deus não tem como não obedecer. Se eu não consigo obedecer, é porque não conhece a Deus. E se eu consigo obedecer, é porque eu acredito em Deus. Por isso o amor ele sempre está ligado à fé. O amor de Deus ele sempre está ligado, está unido à fé. Glória a Deus, queridos. Então existe uma grande infinidade de pessoas, queridos, que não têm a menor ideia de quem é Deus. Pastor, mas será que eles não ouviram? Será que ninguém vai falar de Deus para eles? Não, está escrito, igreja, que eles já ouviram. Que por toda a terra se fez ouvir a sua voz e até os confins do mundo. Está em Romanos 10, capítulo 10. Ele diz de maneira bem clara. O problema é que as pessoas elas estão escolhendo ignorar a Deus. Elas não querem conhecer a Deus. Elas estão preocupadas em casar, dar-se em casamento, comprar e vender. Quando vem uma palavra, uma direção, Deus usa um profeta, um servo para ministrar, um louvor que fala, igreja, né? Uma palavra que nós vemos, até no dinheiro, se você abrir a nota do dólar, está lá, in God we trust, né? Em Deus nós cremos. No real, em português, está escrito, Deus seja louvado. Deus permitiu isso, igreja, para Ele chamar a sua atenção. Em todo lugar a terra está cheia da glória de Deus. O problema é que as pessoas estão ignorando a Deus. E o tempo está passando. E o tempo não é meu amigo. O tempo não é seu amigo. O tempo está contra nós. Amém, queridos? Então existem pessoas, uma infinidade de pessoas que não têm conhecimento de Deus. Mas existe uma outra parte das pessoas, que é bem menor, que elas têm o conhecimento de Deus. E aí entra a história de Jonas. Elas têm o conhecimento, elas têm o chamado de Deus. Mas ao invés delas fazerem o que Deus chama elas para fazer, elas simplesmente ignoram. E quando elas ignoram a vontade de Deus, elas estão fugindo da vontade de Deus. Imagina que o Deus Todo-Poderoso, Ele me chama, Ele te dá uma missão, igreja. Como é que nós vamos ignorar esse chamado de Deus? É pecado, é blasfêmia. Amém, queridos? Então você vê aqui, ó, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e disse, a palavra de Deus disse a ele, ó, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra de Deus é, vai lá e faz a minha obra. Eu preciso que você anuncie, porque aquela cidade vai ser destruída. E eu preciso que você avise aquele povo. Olha como Deus é maravilhoso, igreja. Aí a palavra no versículo 3 diz assim, igreja, ó, Jonas se dispôs, vírgula, mas para fugir da presença do Senhor. E ele foi para Tarsis, tendo descido a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a passagem e embarcou para ir com ele para Tarsis. Na vírgula, no finalzinho do versículo 3 diz assim, ó, para longe da presença do Senhor. Ele entendeu, queridos, que Deus tinha um chamado para ele, Deus comissionou ele, deu uma missão para ele, e ele simplesmente se recusou a fazer e foi para o outro lado.
Será que você não está nessa situação? Você sabe o que Deus pediu a você, você sabe o que Deus tem para você, você sabe na palavra de Deus que Deus revelou, mas você não se sujeita a essa palavra e está fugindo da palavra de Deus? Talvez você se encontre nessa situação que nós estamos falando hoje. Uma grande maioria não tem nem ideia. Mas por quê, pastor? Porque Deus não trouxe a palavra até eles de maneira alguma. Porque eles simplesmente estão o ignorando. Eles não querem saber de Deus. Eles estão negando a graça de Deus, o favor de Deus. E para quem Deus fala? Por que algumas pessoas, elas não obedecem a Deus? Elas dizem não para Deus. Elas dizem não para o Criador, para o Todo-Poderoso. Por que elas fazem isso? Às vezes em coisas simples, queridos. Às vezes em coisas simples. Questão de sujeição. A questão do perdão, igreja. É tão didático isso na Bíblia. Quem não perdoa não recebe perdão. Mas a pessoa fala assim, eu não perdoo porque o que o fulano fez para mim é imperdoável. Não quero nem falar nesse nome. Da pessoa que sobe o sangue, ela fica brava, ela não quer nem discutir esse assunto. Mas a Bíblia diz de maneira bem didática, aquele que não perdoa não recebe perdão. Estão entendendo, queridos? É isso, mais uma infinidade de coisas que Deus ensina, especialmente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ignorá-las, fingir que elas não existem, viver a nossa vida como se nada tivesse... Se isso não fosse importante, não fosse relevante. Amém, meus queridos? O Jonas, ele ouviu a palavra de Deus e ele fugiu da presença de Deus. Talvez hoje você esteja nessa condição. Pastor, é verdade, eu estou fugindo da presença de Deus. Eu sei que eu tenho um chamado, mas eu tenho muito a perder. Às vezes você acredita que você tem muito a perder, queridos. Você não tem nada a perder com Deus. É muito pelo contrário. Com Deus nós temos muito a ganhar, queridos. A alegria que Ele tem, a bênção que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, ela excede todo o entendimento, igreja. E Deus, como foi ministrado já no início desse programa, Ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus que simplesmente não se importa. O que você quer? Não, dá vitória para ele aí, qualquer coisa. Faz aí, dá um cala a boca para ele ficar quietinho e parar de orar, me incomodar. Deus não é assim, queridos. Deus é um Deus é Pai, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer que você se abra com Ele, que você se confie nele. Jesus, Ele falou que se você não se converter tal qual uma criança, de maneira alguma nós podemos entrar no reino de Deus. Por que criança, pastor? Porque criança ela é dependente. Criança ela depende da proteção do pai. Criança depende da comida do pai, do alimento. Depende do ensinamento. A criança verdadeiramente é dependente de Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar, amados. Então o que aconteceu? No versículo 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Ali, eu vou resumir, eu não vou ver toda a história aqui. Então, Deus fez uma tempestade indo naquele barco, o qual Jonas estava fugindo da presença de Deus. E ali as pessoas, os incrédulos, começaram a viram que aquilo não era uma coisa normal, existia algo espiritual por trás. Muitas vezes você cristão, você fica racionalizando tudo. Vocês ficam vendo demônio em tudo. Porque é espiritual, queridos. Primeiro, o mundo espiritual ele é mais real que o mundo físico. Tudo para se manifestar no mundo físico, primeiro ele se manifesta, ele acontece no mundo espiritual. Então primeiro ele acontece no plano espiritual. Uma gripe, qualquer coisa, qualquer bênção, qualquer maldição, primeiro ela se manifesta no espiritual e depois ela se apresenta no físico. Aqueles homens, aqueles incrédulos, eles entenderam que era espiritual, eles viram. Olha aqui, versículo 7. Diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Eles falando, isso aqui é espiritual, isso não é por acaso essa tempestade. Existe um culpado, é espiritual. Alguém fez alguma coisa que não devia e essa luta veio sobre nós. Aí eles lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Será que a sorte caiu sobre Jonas ou Deus mostrou? Porque Deus é o arrimo da nossa sorte. Os incrédulos, eles acreditam em sorte, foi o que eles fizeram naquele momento. Mas aqueles que creem em Deus, sabem que a sorte, igreja, é Deus. A nossa sorte é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então eles foram até Jonas e falaram, Jonas, quem é você? Eu sou Jonas, de onde você veio? Qual que é o teu povo? O que você faz? Aí Jonas confessou a eles, olha, eu sou israelita, eu estou fugindo da presença do Senhor. Deus me chamou, mas eu não quero fazer, eu fugi da presença dele. E foi exatamente por isso que veio essa luta nesse navio, e também vocês estão passando por essa luta. E a Bíblia diz que eles temeram muito a Deus, eles não ficaram irritados com Jonas, eles temeram a Deus, porque o Deus de Jonas tinha poder, eles viram que não era qualquer Deus.
E eles começaram a orar, começaram a tirar a carga do barco, esvaziar o barco, porque eles viam que o barco ia se espedaçar. E eles faziam, daí Jonas falou: olha, pode me jogar no mar. Não, não vamos jogar no mar, teu Deus é poderoso. Eu estou dizendo a vocês, disse Jonas, pode me jogar no mar e essa tempestade vai se acalmar. Então eles fizeram uma oração: olha, Senhor, não vamos jogar ele no mar, mas é ele que está falando, não esteja o sangue desse homem sobre nós. Foi essa a oração que eles fizeram ao Deus de Jonas, que eles não conheciam. E consoante a palavra de Jonas, eles lançaram no mar e a tempestade se acalmou instantaneamente. E eles viram exatamente o poder de Deus e glorificaram a Deus. Falou: olha, esse Deus não é qualquer Deus não. Porque tem um monte de Deus que fala um monte de coisa, que faz um monte de coisa, mas fica só na conversa. O meu Deus, o seu Deus, igreja, ele faz. Ele traz a existência que não existe, ele ressuscita mortos. Ele faz maravilhas, sinais e prodígios. Glória a Deus, queridos. Então o que aconteceu, queridos? Aí o Jonas, né, estava morto praticamente. Aqui, ó. E ele fez uma oração, porque ele caiu no oceano, numa tempestade, igreja, não tem como sobreviver. Para piorar, um grande peixe o comeu, né, o engoliu. Então, qual a chance de Jonas sobreviver? É zero, igreja, é zero. Mas é zero naturalmente falando. Com Deus, não existe zero, não existe impossível para Deus. Olha que interessante, ó. Então, no capítulo 2, assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim, por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Aí ele teve, né, saudade, ele pesou o coração dele que ele nunca mais ia ver o templo do Senhor, a presença de Deus. Eles entendiam que estava a presença de Deus. Aí ele diz mais no versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos, até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo ferrolho se correram sobre mim para sempre. Ele estava sepultado, estava morto, igreja. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma. Ó Senhor meu Deus, glória a Deus, queridos. Olha que lindo isso. Quando dentro de mim se desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração do fundo do abismo, de dentro do ventre do peixe. Ele levou a oração dele ao Senhor e a oração chegou ao Senhor. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Olha que lindo isso, igreja, no versículo 8. Aqueles que se entregam à vã idolatria, porque idolatria é vã, tá? Eles abandonam a Deus que é misericordioso. Sem a misericórdia de Deus, igreja, nós não somos nada, nós não podemos nada. Sabe por que você está vivo? Sabe por que você está em pé? Por causa da misericórdia de Deus. Ele não permitiu que tocassem você, queridos. Aí diz assim, ó: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Aleluia, queridos. Que maravilhosa a palavra de Deus. Ele estava morto no ventre do grande peixe. E ele clamou a Deus ali com toda a sua força, coração e alma. Nós vamos ver que Jonas, igreja, ele não é perfeito, como eu não sou perfeito, como você não é perfeito. Né? Ele fugiu da presença do Senhor, depois ele vai ter dificuldade para obedecer a palavra do Senhor, vai estar meio contrariado, bastante contrariado, melhor dizendo. E Deus vai dar uma lição, vai ministrar. Por quê? Porque Deus é Pai, Deus não tem prazer na morte, igreja, do ímpio. Quando a pessoa ela se levanta contra Deus, ela se torna um ímpio. E Deus, ele fez o quê? Deus fez com que Jonas lembrasse dele na morte, na sepultura, no fundo do abismo, dentro do ventre de um grande peixe. E desse local ele clamou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Será que não é o dia, não é a hora de você clamar a Deus e pedir a Deus um socorro para essa situação que você está vivendo? Talvez seja as drogas, talvez seja a prostituição, o adultério, talvez seja o roubo. Você se colocou numa situação na empresa e quando você vê, você está sujo. Entrou num tremendal de lama. Será que não é a hora de você clamar a Deus e pedir: Senhor, socorro, me tira daqui, Pai. Eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Será que não é a hora de você fazer isso para sair da prostituição, queridos? Sair do vício dos jogos, da pornografia. Será que não é a hora de você clamar a Deus e falar: chega, Senhor, eu preciso de Ti, tem misericórdia da minha vida. Me livra.
Deus está ministrando isso no seu coração nesse momento, queridos. Será que vai precisar você chegar no fundo do abismo? Será que vai dar tempo de você fazer essa oração? Será que você vai conseguir levar os seus olhos aos céus e lembrar do santo monte do Senhor? Lembrar de Deus? Esse é o momento, igreja, essa é a hora. A Bíblia diz, hoje, se clamares pelo Senhor teu Deus, Ele vai ouvir. Hoje. O dia que se chama hoje. Hoje é o dia de nós buscarmos a Deus, igreja. Amanhã não existe. Ontem já passou. É hoje, é agora, sempre é agora. Glória a Deus, queridos. Então Jonas, Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas na terra. Mas para que ele fez isso? Agora ele voltou para a terra dele, agora ele voltou para, teve um livramento de Deus, ele vai ser muito grato a Deus o resto da vida dele. E não foi bem para isso, queridos. Porque Deus tinha um propósito, e esse propósito, Jonas, ele precisava cumprir esse propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, queridos, e você precisa cumprir esse propósito. A tua vida é cumprir esse propósito. O coração, ele tem que bombear o sangue, bater, bombear o sangue. Se ele recusar fazer a vontade de Deus, parar de bater, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Vocês estão entendendo, queridos? Então o coração, igreja, os nossos órgãos, a nossa vida é fazer a vontade de Deus. Se nós não fazermos a vontade de Deus, nós estamos mortos. Nós estamos mortos, espiritualmente, e vai se manifestar no físico. Pastor, como funciona isso? Quando Deus falou para Adão, se você comer desse fruto, certamente vai morrer. Aí ele passou isso para Eva. A Eva comeu o fruto. E aí, o entendimento, o pouco entendimento que ela tinha naquele momento, é que quando ela comesse aquele fruto, no mesmo momento ela ia morrer. Ela fez uma escolha. Quando ela mordeu o fruto e ela não morreu, ela acreditou na serpente. Ela falou, Deus mentiu. Porque Deus disse para Adão que certamente ele morreria quando ele comesse do fruto. E eu comi e não estou morta. Isso fez com que ela tivesse a intenção de chegar até Adão e falar essas palavras para Adão. Adão, Deus mentiu, a serpente me contou tudo. Como assim? Olha aqui a prova, eu comi o fruto e o fruto está aqui, vou comer de novo, vou comer o fruto. Eu não morri, Deus mentiu, Ele enganou, Ele não quer que a gente seja como Ele. Ele não quer concorrência. Essa conversinha do Satanás. E Adão, ele olhou o fruto e fez uma escolha. Ele olhou para Eva, acreditou na palavra da Eva, lembrou da palavra de Deus e desacreditou da palavra de Deus. E o que aconteceu? Ele comeu o fruto. Seus olhos se abriram, a palavra de Deus diz. Mas teoricamente eles não morreram. Só que naquele momento eles morreram espiritualmente. Por isso que o homem que foi criado para ter a vida eterna passou a percorrer um caminho de morte. E a partir de então eles percorreram um caminho de morte, que se manifestou depois nele, porque o Adão morreu. Vocês estão entendendo, queridos? Então começa espiritualmente, a semente é espiritual. Tudo se manifesta primeiro no plano espiritual, depois se apresenta, se manifesta no físico. Você precisa entender isso. Cada palavra, cada pensamento, cada ação é uma semente. E essa semente ela vai fazer com que você colha lá na frente bênçãos ou você colha maldição, de acordo com aquilo que você semeia. É simples assim, queridos, não tem dificuldade, só que as pessoas elas não têm esse entendimento ou elas não querem acreditar na palavra de Deus e por isso se cumpre a palavra que eu já ministrei 2 vezes hoje no programa. O meu povo sofre, diz o Senhor, porque lhe falta conhecimento. Amém, queridos? Então Jonas, o que aconteceu? Deus restaurou a vida dele, trouxe ele de volta à terra, tirou ele do abismo e deu mais uma chance para ele. Mas para ele fazer o quê? Continuar a fazer o que Deus mandou ele fazer, o que ele nasceu para ele fazer. Ele precisava estar bombeando, como o coração? Bombeando. Ele precisava fazer o que Deus mandou ele fazer. E ele foi fazer, fez contrariado, teve uma lição, nós tivemos uma lição, não vou me estender sobre isso, não é o propósito, mas eu quero que você entenda essa palavra, queridos. Existe grande parte das pessoas que elas não têm conhecimento de Deus. Tem uma parte das pessoas que têm o conhecimento de Deus e dizem não para elas. E uma pequena minoria mesmo, igreja, aprendeu a dizer sim, Senhor. Eu creio em Ti. Como o profeta Samuel, eis-me aqui, Senhor. Fala que o Teu servo ouve. Amém, meus queridos? Tem isso no teu coração. O teu Pai, Deus, hoje está falando isso contigo. Abre o teu coração. Jesus, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vou fazer morada. Amém, meus queridos? Deus quer fazer isso na sua vida.
Amém, meus queridos? Vamos fazer uma oração a respeito dessa palavra? Depois, logo em seguida, eu vou passar algumas notícias para nós comentarmos. Fecha teus olhos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos pela tua paternidade, pelo teu amor, Pai. Te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhinhos, Pai amado. Esses que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Que estão com o coração quebrantado nesse momento, Pai. Às vezes até com lágrimas nos olhos, Pai. Porque sabe que estão numa situação que eles mesmos não têm forças para saírem, Pai. Pai querido, eu oro a favor dessa pessoa agora, Senhor. Revela-te, Senhor, no coração. Tira, meu Pai amado, esse teu filho, essa tua filha dessa situação, dessas trevas, Pai. Liberta essa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Faz com que ela possa levantar os olhos a Ti, Senhor, alegrar o seu coração e glorificar o Teu nome, Pai. Levanta ela para ela fazer, Senhor amado, aquilo que o Senhor chamou para fazer, Pai. Lembra, Senhor, que ela tem um propósito, Pai amado. As pessoas que elas não conhecem o propósito, revela-te a elas, Pai querido. Em nome de Jesus, quebranta-lhes os corações, Pai. Infelizmente, Pai querido, a maioria das pessoas, para elas te ouvir, elas precisam passar lutas, Pai. Oh, Jesus querido, na minha vida foi pela luta, Pai, foi pela dor. Mas eu te agradeço que o Senhor não me abandonou, Senhor. Eu te agradeço que o Senhor está ministrando isso agora no coração do teu filhinho, da tua filhinha, Pai. Eu te agradeço por essa obra, Espírito Santo. Quebranta o coração, quebranta esse coração. Traz esse teu filho, essa tua filha de volta para a tua presença. Há pessoas que fizeram votos a Ti. O Jonas falou que eu votei, eu pagarei. Há pessoas que fizeram votos de Te buscar, de ir para a igreja. Tem pessoas que sabem que fazem parte desse ministério, eles não conseguem vir. Tem dificuldade, tem luta. Meu Pai amado, torna, meu Pai amado, isso possível. Quebra as correntes de Satanás, Pai querido. Traz teus filhos, Pai, para cultuá-los, Senhor, para aprender de Ti, para alimentar o seu espírito. Eles entenderam hoje que o espiritual é o principal, é a verdade, é o que acontece na essência. O físico é só um resultado do espiritual. Faz com que teus filhos comecem a semear boas sementes no plano espiritual, Pai. E venham colher, Senhor amado, de Ti, Senhor, sobrenaturalmente. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu profetizo essa bênção, Pai, na vida e através da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus queridos, glória a Deus. Que palavra abençoada, meus amados. Deus falou muito comigo nessa palavra. Espero que Deus, creio na verdade que Deus falou também bastante com você, tá bom, queridos? Se você quiser falar comigo, meus amados, pedir uma oração, entra lá no WhatsApp, né? Anota o WhatsApp aí no 41 99990 4292. É o WhatsApp do programa Alicerçados no Amor de Deus, amém, queridos? Você pode mandar um outro horário, conforme for, daí no outro dia no programa eu comento alguma coisa, se for um pedido de oração, no momento que eu ver eu vou orar, e daí nós vamos orar aqui também no programa juntos, tá bom, queridos? Então você pode falar comigo então por esse WhatsApp, tá? 41, mais uma vez, anota aí, 41 99990 4292, 9990 4292. É bem simples, queridos, tá? O WhatsApp. Glória a Deus, queridos. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Glória a Deus, Jesus. Você está vendo alguma mensagem, filho? Glória a Deus, queridos. Deixa eu dar um oi para vocês. Eu peguei aqui para ver as pessoas que comentaram na live, tá? Tem aqui a irmã Suela de Bituruna, Deus abençoe. José Silva é Blumenau, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Pastor Veiga, Deus abençoe, Pastor Veiga, meu pai. Beatriz Mimore, né? Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. A missionária Mauriele de Bituruna, Deus abençoe. Pastor Guilherme, Deus abençoe, queridos, vocês, tá? A Clarice Miguel, Deus abençoe você, querida, tá? Mara Nogueira,
Deus abençoe a sua vida. O obreiro Giovanni, Deus abençoe você, meu amado, em nome de Jesus Cristo. A missionária Francisca Magna, né, a esposa do pastor Nilton, missionária Francisca, Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu passar para vocês, queridos, os endereços da Igreja Alicerce. Pastor, eu fiz um voto com Deus, agora eu vou cultuar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu quero ir para a igreja. Onde é que é o endereço da igreja? A nossa sede, meus amados, é na cidade de Paranaguá, né? A Igreja Alicerce de Paranaguá. Ela se encontra na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. Amém, meus amados? Então, na Avenida Bento Munhoz, a avenida principal aqui de Paranaguá, na Bento Munhoz da Rocha Neto, 5597. Que altura que é, pastor? É a altura do Bertioga. Tem um posto, né? Eu vou fazer a propaganda para o posto. Bem na frente tem um posto Bertioga. Do lado da igreja tem a JHN, né, autopeça. E a igreja é um barracão que tem alguns barracões, né? É ali no meio, então você vai ver de frente ao posto, você vai ver daí a Igreja Alicerce, tá bom, queridos? Os cultos são aos domingos, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Então, todo domingo, 3 horas da tarde, 7 horas da noite. Terça-feira é às 19 horas. Hoje tem culto, tá? Às 19 horas. E quinta-feira, às 15 horas. Amém, meus queridos? Então, na sede, em Paranaguá, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. Domingo, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. E terça-feira, somente 7 horas da noite. E na quinta-feira, às 3 horas da tarde. Amém, meus amados? Nós também temos a Igreja Alicerce na cidade de Matinhos, né? No litoral do Paraná. Matinhos, na rua Santa Rita de Cássia, número 293. Então, em Matinhos, é a rua Santa Rita de Cássia, 293. Que rua é essa, pastor? É a rua da Guarda Municipal, meus queridos, tá? Aquela rua que corta ali, sai da Avenida Curitiba e vai sair na BR ali, no caso, né? Na Guarda Municipal. Então, na rua Santa Rita de Cássia, 293. Cultos, domingo, às 9 horas da manhã e nas quartas-feiras, às 7 horas da noite. Então, nós temos 2 cultos em Matinhos, tá bom, queridos? Às 9 horas da manhã, domingo, e quarta-feira, às 19 horas. Alicerce Bituruna, queridos, né? Alicerce Bituruna. Rua das Flores. Onde é que é Bituruna, pastor? É lá no sul do Paraná, meus amados. Tá perto de União da Vitória ali, né? Alicerce Bituruna. Rua das Flores, número 78, no bairro Aparecida. Os cultos são domingo às 7 horas da noite e quarta-feira, 7 horas da noite, tá bom? Pastor Guilherme, a missionária Maura lá também, em nome de Jesus. Nós temos uma igreja também em Maringá, igreja, né? Alicerce na cidade de Maringá. É a rua José Burim. Eu só não lembro o número, acho que o pastor mandou aqui para mim, só que eu não tenho o número. Pastor, manda o número ali, o Pedro vai me falar daí já em seguida ali. Se o pastor, a missionária Magna ou o pastor Nilton estiver ouvindo, manda o número da igreja ali. Pode mandar no Face que o Pedro já me fala aqui, eu já anoto aqui e já passo, tá bom? É no Jardim Paulista, na rua José Burim. Só não lembro o número. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá atrasada a live? Só um pouquinho, queridos. Glória a Deus, queridos. Eu peguei aqui então o endereço, né? O pastor Nito me mandou a mensagem aqui. É número 606, tá? Rua José Burim, número 606, no Jardim Paulista, a Igreja Alicerce em Maringá. E também nós estamos começando o trabalho lá em Campo Mourão também, meus queridos, tá? Rua São José 400, tá bom, queridos? Rua São José 400, a Igreja Alicerce ali em Campo Mourão. Amém, meus amados? Então, vocês estão convidados ali a participar conosco dos cultos, né? Se eu não me engano, é domingo às 7 horas também, né, pastor Nilton, né? Isso, domingo às 7 horas em Maringá.
Amém, meus queridos? 7 horas em Maringá. Glória a Deus. Queridos, deixa eu passar para vocês algumas notícias. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá. Passar para vocês algumas notícias que estão acontecendo. Me chamaram a atenção. Para nós comentarmos juntos, queridos, tá bom? Olha ali, queridos, ó. Mulher conta que saber o que está esperando por todos que confiam e acreditam em Deus é espantoso. Essa mulher, ó, ela teve uma situação, ó. Após ataque cardíaco, ó, mulher diz ter visitado o céu, Jesus é real. Me chamou bastante atenção, queridos, porque ela parece que teve um encontro com Deus, né? Ela teve um ataque cardíaco e Deus levou ela até o céu e Jesus revelou, parece, o que está para acontecer a ela. E ela disse que isso é espantoso. Isso me chamou bastante atenção, essa manchete. E eu trouxe para a gente, né, comentar com ela, assim, ver essa matéria, né? Uma matéria da Gospel Prime. Amém, queridos? Isso é muito importante, queridos. Glória a Deus. Deus tem algo sobrenatural para mim e para vocês. Aqui outra matéria. Ó. Isso aqui também é o que está acontecendo agora, queridos. Ó, terremoto Turquia-Síria, mais de 3.800 mortos e milhares de feridos. Misericórdia, queridos. Essa é uma matéria da Gazeta Brasil. Tá bom, queridos? Queria passar a vocês para vocês saberem o que está acontecendo aí. 3.800 mortos, queridos. Já viu falar de algum terremoto que matou tanta gente assim? Sabe por que eu coloquei essa matéria, queridos? Para chamar a sua atenção. Pode ser que nós estejamos vivendo os últimos dias. Eu acredito nisso, tá bom, queridos? Vamos ler mais aqui, ó. Terra Brasil Notícias, ó. A fonte, ó. Lula condiciona receber Bolsa Família só quem tiver tomado vacina. Isso aqui é muito importante, igreja, para a gente pensar sobre isso, né? O presidente hoje, ele quer que as pessoas que têm o Bolsa Família, que recebem pelo Bolsa Família, eles tenham uma condição para continuar recebendo. E eles serem vacinados, inclusive seus filhos, as crianças. Amém, queridos? O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer, queridos, que esse tipo nessa maneira de agir, ela é muito comum e muitas pessoas não entendem. A palavra de Deus diz que vai ter uma marca da besta. Lá no livro do Apocalipse fala sobre a marca da besta. Que ninguém vai poder comprar e vender sem ela. Então todos vão ter que colocar. Quem quiser depender deste mundo vai precisar ter essa marca da besta. Só que a palavra de Deus diz que quem ter a marca da besta vai para o inferno, não vai ser salvo. Você está entendendo? A vacina, ela é uma condição para que as pessoas elas dependam do governo. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu queria dizer a você, que você não precisa depender do governo. Você tem uma pátria que é os céus, talvez você não conheça. E esse céu, ele é um reino. E esse reino, ele te oferece muitos benefícios. Muitos benefícios dos quais muitas pessoas não têm conhecimento e por isso não usufruem. Quais são os benefícios, pastor, do reino dos céus? É o sobrenatural, queridos. É o milagre, a cura, a ressurreição, o impossível de Deus. Ele está à minha disposição e à sua disposição e muitas vezes nós não usufruímos por desconhecer e a nossa fé não alcança. Amém, queridos? Olha que interessante, é uma condição. Quem quiser continuar recebendo Bolsa Família vai ter que tomar a vacina. E as pessoas que não tomaram? Por que elas estão querendo forçar essas pessoas que não tomaram? Por que tem que tomar? Vocês entenderam, queridos? Hoje já em vários países está sendo proibido. Tem lugares, algumas empresas como a Pfizer, ela está recebendo processos gigantescos de efeitos colaterais que fizeram. E solucionar o problema, nenhuma solucionou. Não resolveu. Se resolvesse, quem tomou ia falar assim, pronto, eu já estou imunizado, agora não, né? Cada um que se vire com os... Eu já estou imunizado. Mas não é assim que está acontecendo. Vocês estão entendendo, queridos? Então cuida com isso. Quando chegar essa marca da besta, as pessoas vão estar desapercebidas e elas vão agir por causa do medo. Elas vão falar, meu Deus, se eu não vou comprar nem vender sem essa marca, então eu preciso colocar essa marca urgente, senão o que eu vou fazer? Vai faltar comida na minha casa. Lembra o que Deus fez com o profeta Elias? Deus sustentou o profeta Elias com o pão do céu. Deus sustentou o profeta ali com corvos trazendo carne para ele todos os dias. Deus sustentou o profeta Elias levando ele à casa de uma viúva estrangeira, que não conhecia Deus, mas cria, né, na justiça, no Deus de Israel. Fez multiplicar o azeite e o trigo daquela casa. Enquanto ninguém tinha chuva, ninguém tinha lavoura, eles tinham trigo e tinham azeite na botija. Deus, ele quer te sustentar, ele quer cuidar de você. Lembra que eu falei no início da live? Deus é pai.
E nós temos que ser como crianças, para nós aprendermos a depender do nosso Pai. Se nós não damos ouvido, corremos atrás dos nossos problemas, Ele não vai fazer por nós. Mas se você buscar em Deus, pedir a ajuda dEle, pedir para Ele cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Amém, queridos? Vamos passar para a próxima. Ó, isso aqui é muito importante, queridos. Ó. O mundo está caminhando para uma guerra mais ampla, diz o chefe da ONU, Gazeta do Brasil Notícia. Ou seja, a guerra da Ucrânia e da Rússia, ela está tendo proporções, envolvimento de muitos países. E o chefe da ONU está dizendo que ela vai crescer. Você sabe o que seria uma guerra, queridos? Uma guerra vai mudar toda a nossa maneira de viver. Se existir uma guerra mundial, seria a terceira guerra mundial, vai mudar toda a sua maneira de viver. Aquilo que você dá valor hoje, provavelmente você vai perder. Será que não é hora de você se voltar para Deus, buscar a Deus e preparar a tua família, a tua casa, o teu espírito para estar firme com Deus? Para que você possa ter essa proteção que foi ministrada hoje, independente da guerra, da luta. Você vê o Ananias, Misael e o Azarias, que era o Sadraque, Mesaque e Abednego, né, e o Daniel, eles foram levados cativos para a Babilônia. E você viu a palavra, se você que conhece um pouco, você sabe como Deus os livrou e cuidou deles. E exaltou eles, fez eles sobressaírem naquele local. Por quê? Porque eles conheciam a Deus. E os que não conheciam ficaram subjugados. Amém, queridos? Vamos passar para o próximo. Aqui, ó, queridos, ó. Assolado pela guerra, o país precisa encontrar forças para resgatar as vítimas do abalo sísmico que teve epicentro na Turquia. Aí aqui embaixo, olha que interessante, esse aqui chamou a atenção. Como se fosse o juízo final, 2 pontos. Sírios contam sobre desespero após terremoto. Isso aqui, queridos, são sinais que Deus está mostrando para mim e para vocês. Se prepare, igreja. Se fortaleça, igreja. Busca a Deus. Assuma um compromisso com Deus. Honre esse compromisso. Porque Deus tem um compromisso com você. E Ele tem capacidade e poder para honrar. E o compromisso que Deus tem contigo, a promessa que Deus tem para você, ela é extraordinária, é maravilhosa. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Então essas notícias que eu tinha para vocês. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum recado, queridos. Daí nós já vamos encerrar. Deixa eu virar aqui, eu vou virando meio tortinho aqui. Glória a Deus. Tem mais alguma mensagem, Pedro? Ali ou não? Deixa eu ver no... Ok. Amém, meus amados. Então, né, vamos encerrar nosso programa de hoje. 1 horinha muito abençoado. Eu fiquei muito feliz de fazer esse programa hoje. Ontem foi o nosso primeiro dia, hoje a segunda já foi bem mais tranquilo. Graças a Deus por isso, tá bom, queridos? Vamos fazer uma oração de encerramento. Pai querido, abençoa teus filhos, Pai. Que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia, as consolações do teu Espírito Santo, Pai, seja na vida e através da vida de cada um desses teus filhos, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai amado. Eu te peço, Pai, e eu te agradeço. Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus, queridos. Até amanhã, às 10h30.